Você sabe o que é SQL? Sabe o que são essas três letrinhas? Por que ela é importante na área de tecnologia e por que ela é um diferencial? Quer saber? Chega mais que eu te explico. Fala galera! Fabrício Matos aqui no canal Codifique. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem SQL. O SQL é uma linguagem para trabalhar com banco de dados e foi desenvolvido lá nos anos 70 nos laboratórios da IBM. O nome original era SQL, era um acrônimo para Structured English Query Language, que em inglês ainda é pronunciado dessa maneira. Já em português a gente usa SQL mesmo, Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. O SQL é a linguagem padrão universal para manipular banco de dados relacionais através dos SGBDs, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. E aqui eu estou falando de bancos relacionais, aqueles que utilizam o sistema de linhas e colunas, porque também existem os bancos não relacionais, como MongoDB ou Cassandra, mas isso é assunto para outro vídeo. A linguagem SQL ela é tida como declarativa. Ela é um paradigma de programação onde você especifica como deseja o resultado final e não tem uma preocupação na maneira que o código vai ser executado, ficando com o banco de dados essa função. Isso, na minha opinião, é um ponto forte da linguagem, porque ela torna a curva de aprendizado menor. Com o desenvolvimento da linguagem, foram surgindo os diversos dialetos, desenvolvidos por diversos produtores, e acabou que foi necessário a criação de um padrão. E esse padrão foi realizado em 1986 pelo American National Standards Institute, ou ANSI, e pelo International Organization for Standards, ISO, em 87. A gente teve outras duas revisões, em 99 e em 2003. Mesmo com toda a padronização, ainda existem algumas diferenças na linguagem SQL, motivadas principalmente pelas extensões produzidas por diferentes fabricantes de sistemas geradores de banco de dados. Mas isso não invalida e nem pode ser considerado um obstáculo, por exemplo, na migração de uma plataforma, ou seja, de um banco para outro. Porque eu diria que entre 70% a 80% da linguagem permanece a mesma, divergindo em algumas funcionalidades de banco para banco. A linguagem SQL é executada pelos bancos de dados e hoje nós temos uma gama bem variada de bancos de dados. Por exemplo, SQL Server da Microsoft, Oracle da Oracle, DB2 da IBM, Teradata da empresa de mesmo nome, aliás, uma das pioneiras com arquitetura paralela. E esses são apenas algumas grandes empresas. A gente tem também os open source, como Postgres, MySQL e o MariaDB, que aliás é um fork, ou seja, foi um projeto baseado no próprio MySQL. A linguagem SQL ela pode ser dividida em subconjuntos e são baseados em operações que queremos efetuar nos bancos de dados. E a gente classifica esses subconjuntos em DML, Data Manipulation Language. Nele, nós podemos realizar inclusão, atualização, exclusão e consulta. Os comandos desses subconjuntos são insert, comando utilizado para inserir registro numa determinada tabela. Update, comando utilizado para atualizar os dados em uma determinada tabela. Delete, comando utilizado para apagar os dados em uma tabela. Existe ainda o comando select, que a gente pode encontrar como um outro subconjunto chamado DQL, ou Data Query Language, ou linguagem de consulta de dados. Mas ele também geralmente é encontrado dentro do DML, na maioria das vezes. Ou seja, o select é um comando utilizado para consulta de dados. Você consulta o registro em uma determinada tabela. Outra parte do subconjunto são os DDLs, que é o Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. A gente utiliza os DDLs para criar tabelas, alterar tabelas ou remover objetos nos bancos de dados. Os comandos desses subconjuntos são create, crie objetos no banco de dados, como tabelas, views, index ou esquemas. Na criação das tabelas, é necessário definir um nome para a tabela, assim como os nomes dos campos e seus respectivos tipos, como, por exemplo, se um campo é do tipo inteiro, ou caractere, ou decimal. Na criação de um index, é necessário definir os campos que serão usados como index. Outro comando é o drop.
remove objetos no banco de dados, por exemplo, as tabelas, as views, index. Uma outra parte do subconjunto são os DCLs, Data Control Language. É uma linguagem de controle de dados. Ela é responsável pelo controle de acesso, autorização e licença dos usuários. Com esses comandos, são possíveis controlar quem tem acesso a ver e manipular os registros dentro de um banco de dados. Os comandos desse subconjunto são grant, comando responsável por autorizar o usuário a executar e ajustar operações no banco de dados. Por exemplo, fazer uma consulta em uma determinada tabela. Revoke, comando responsável por restringir ou retirar do usuário a autorização de executar operações no banco de dados. Por exemplo, não permitir a consulta em uma determinada tabela. Outra parte do subconjunto são os DTLs, Data Transaction Language, ou linguagem de controle de transação. Ela é responsável por executar as transações dentro de um banco de dados. Os comandos desse subconjunto são Begin Work ou Transaction, utilizado para marcar o começo de uma transação que pode ser completada ou não. Commit, ele finaliza uma transação que ocorreu com sucesso no banco de dados. Rollback, faz com que as mudanças nos dados existentes desde o último commit ou rollback voltem ao seu estado original. As transações em um sistema gerenciador de banco de dados são muito importantes e têm duas principais funções. A primeira, executar uma operação de maneira única e garantir que, em caso de falha, total ou parcial, a operação ela seja totalmente desfeita. E a segunda, isolar completamente as operações quando estão sendo feitas de maneiras simultâneas, pois sem isso a gente pode ter resultados inesperados. As transações elas podem ser entendidas como um bloco de operações que são executadas de maneira única, indivisível, consistente e durável. E essas características são conhecidas como um conceito chamado ACID. O ACID ele é um acrônimo para 4 propriedades da qual uma transação tem que possuir. Uma, A, de atomicidade. Todas as operações que compõem uma transação devem ser indivisíveis e concluídas corretamente. Se houver uma falha, tudo deve voltar ao estado original. É o famoso tudo ou nada. C, de consistência. Todas as regras e restrições definidas no banco de dados devem ser respeitadas para que as transações sejam efetuadas com sucesso, tais como relacionamento de chaves, checagem de valores para os campos, por exemplo, se um campo pode ser nulo ou não. I, de isolamento. Cada transação não afeta outra transação. As operações são parte de uma única transação. Elas não podem interferir uma nas outras. Neste caso, uma operação precisa iniciar e terminar para que outra possa ser executada. D, de durabilidade. O resultado de uma transação é permanente e só pode ser desfeito por outra transação. Por isso, nós podemos dizer que os bancos de dados que utilizam SQL são transacionais, permitindo que sequências de operações sejam executadas como um bloco único, garantindo que a integridade dos dados, mesmo em acesso concorrente, funcione. Porque ninguém quer ver o resultado da sua conta corrente alterado por uma transação mal executada no banco de dados, né? Os comandos utilizados na linguagem SQL já são transacionais implicitamente, ou seja, o próprio banco de dados se encarrega disso. Só vai ser necessário você fazer essa alteração em casos específicos, como, por exemplo, criar uma função. Na linguagem SQL, nós também podemos utilizar o que chamamos de cláusulas, que são condições que nos ajudam no momento de fazer uma consulta ou modificação no banco de dados. Por exemplo, nós temos a cláusula where, utilizada para filtrar uma condição, por exemplo, uma data. Nós temos também a utilização do group by, utilização para quê? Para agrupamento de dados, geralmente usado em conjunto com funções de agregação, como o sum, para somar registros, ou count, para contar. Temos o having, utilizado para satisfazer uma condição de um determinado grupo, por exemplo, descobrir se nós temos registros duplicados em uma tabela. Ou order by, utilizado para ordenar os registros por um ou mais campos. Temos também o distinct, utilizado para selecionar registros únicos, sem repetição.
Também temos os operadores lógicos. Por exemplo, AND. Retorna as informações caso ambas as condições sejam satisfeitas. O OR retorna as informações caso pelo menos uma das condições sejam satisfeitas. E o NOT retorna os registros que são contrários a uma condição. Nós também podemos utilizar os operadores relacionais para realizar comparação entre valores. Por exemplo, maior, menor, menor igual, maior igual e diferente. Também podemos utilizar o between para especificar o intervalo que se deseja filtrar. Podemos utilizar like, utilizado para quê? Para buscar por uma expressão. Podemos usar o in, é utilizado para fazer buscas dentro de uma lista. Nós também temos operações de agregação. Por exemplo, max, buscar o valor máximo de um campo. Min, buscar o valor mínimo de um campo. AVG, ao calcular a média dos valores de um campo. O count, que calcula a quantidade de registros de um campo. O sum, soma os valores de um campo. Um assunto de extrema importância também é a álgebra relacional, que seria o conjunto de operações que nós podemos fazer para manipular as relações entre as tabelas do banco de dados. Os operadores da própria álgebra, como produto cartesiano, seleção, o minus, union e a projeção. E operadores joins, o inner, o out, left, right. O produto cartesiano ele retorna uma tabela contendo todas as combinações possíveis de linhas de duas tabelas. O minus ele faz a diferença entre o conjunto. Retorna uma tabela contendo as linhas que tem em uma tabela e que não existem na outra tabela. A seleção ela seleciona as linhas de uma tabela de acordo com umas condições estabelecidas. Por exemplo, seria o uso do select com ou sem as cláusulas de filtro, como o where ou os operadores relacionais como maior e menor. A projeção seria retornar os dados de uma tabela sem redundância. Nesse caso, seria como usar a cláusula distinct. O union, a união entre duas tabelas, sendo necessário que as duas tabelas contenham as mesmas colunas. E aqui nós temos os operadores mais usados. Inner join, a junção de duas ou mais tabelas com base em atributos comuns entre elas, como, por exemplo, a chave de ligação, a chave primária e a chave estrangeira. Quer um exemplo? Duas tabelas que têm o mesmo CPF, a coluna de CPF, que possuem um atributo comum e podem ser unidas por essa coluna que nós chamamos de chave. O full outer join é a junção de duas ou mais tabelas por uma chave retornando todos os registros das duas tabelas, mesmo que essa não tenha correspondente entre elas. O right join retorna todos os registros de uma determinada tabela, no caso a tabela mais à direita no comando SQL. E o left join, ele retorna todos os registros de uma determinada tabela, no caso a tabela mais à esquerda no comando SQL. E por que e quem deveria aprender SQL? Na minha opinião, todos aqueles que trabalham na área de tecnologia, sendo as áreas mais demandadas as áreas de desenvolvimento de software, engenharia de software, business intelligence, administração de banco de dados, ciência de dados, suporte, jornalismo de dados, consultoria e Big Data. As informações que temos são armazenadas em banco de dados. Então se faz quase que um requisito obrigatório saber SQL. Uma vez que, por exemplo, um desenvolvedor tem que saber como guardar e buscar as informações que ele necessita para criar um aplicativo. O cientista de dados precisa saber SQL para pesquisar os dados que serão usados nos seus modelos. O analista de BI necessita saber para criar os modelos de tabelas, seus relacionamentos e suas consultas de informação. E com o mundo hoje totalmente digitalizado, saber lidar com grande quantidade de dados é fundamental, além de um diferencial. Bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e compartilhe esse aqui. Falou? Um abraço!